Bem, vamos à leitura do livro de Apocalipse. Eu quero afirmar que qualquer pessoa pode compreender este livro. E quero dizer também que o Espírito Santo deseja que compreendamos o livro de Apocalipse. Ele é uma revelação que Deus deu a Jesus para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. O objetivo do livro, o propósito dele é mostrar-nos as coisas que devem acontecer. Então, todos os filhos de Deus, sem nenhuma exceção, são chamados por Deus a compreendê-lo. E é uma bênção quando começamos a entender o livro. O Espírito Santo está renovando esse entendimento no meio da igreja. Quanto mais esse dia se aproxima, o Espírito Santo vai trabalhar para que as pessoas compreendam esse livro, amem, se dediquem e desfrutem desta bem-aventurança de estar na presença de Deus, ouvindo sobre as coisas que ele fala na profecia. Bem, nós vamos continuar a leitura então do livro de Apocalipse. Vamos ler do versículo 17 ao 20. Quando ouvi cair a seus pés como morto, João teve uma visão, viu Jesus andando no meio de 7 castiçais de ouro, e quando ele o vê, cai aos seus pés como morto. Porém, Jesus coloca sobre ele a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. O interessante é que Jesus prova aqui que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quando Jesus retornar a esta terra, e isso acontecerá no final do juízo, após aproximadamente 7 anos da manifestação do anticristo, um pouquinho mais de 7 anos, a Bíblia dá o período exato. Quando nós juntamos o que diz Daniel no capítulo 12, ali no final do livro diz: bem-aventurado aquele que chega a 1390 dias. Então a Bíblia nos fala que vai passar um pouquinho dos 3 anos e meio, o período que vem depois do arrebatamento. Quando Jesus retornar, nós vamos encontrar o mesmo Jesus amoroso que andou aqui pela terra. Mas só que dessa vez Jesus virá como Deus para julgar o mundo, é verdade. E ele vai estabelecer o seu reinado de 1000 anos após derrotar o exército do anticristo, e vai governar esta terra durante este período de 1000 anos. Ele vai viver, vai morar no Monte Sião, que fica em Jerusalém, e dali vai governar o mundo. E aqueles que fazem parte do que a Bíblia chama hoje de cristãos fiéis e que vão participar do arrebatamento, os cristãos obedientes, esses vão reinar com Cristo aqui nesta terra durante este período. Mas Jesus não vai ficar lá em Jerusalém, confinado lá. Não, ele vai andar pela terra, do mesmo jeito que ele fazia quando esteve aqui. Ele vai nas praças, vai na casa das pessoas. Isso ele vai fazer. Isso ele irá fazer, né? Porque ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele não será inacessível. Será o rei, é verdade. Ele é o rei. Vai governar. Mas vai ter contato com as pessoas. Então aqui Jesus diz para João: não temas. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o mesmo, em outras palavras, né? Não mudo. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Como se ele estivesse dizendo para João: olha, João, eu morri, tá? E todo aquele que morre em mim viverá também. Fui morto, e alguns dos meus filhos que morrerem também vão viver assim como eu estou vivo. Naquela época existia uma perseguição, nós conhecemos a história, houve uma grande perseguição, muitos cristãos foram mortos, e Jesus aqui estava dizendo que aqueles que morrem, assim como eu morri e ressuscitei também, eles vão viver. Bem, as chaves da morte e do inferno. O que significa isso? Chave é autoridade. Nós não entendemos bem, porque a Bíblia não nos revela muito bem essa questão aí da morte. A Bíblia só diz que a morte e o inferno no final serão lançados no lago de fogo.
Mas aqui Jesus está dizendo que a autoridade para decidir o que acontece com aqueles que estão na morte e no inferno, aqueles que morrem e aqueles que estão no inferno, é Jesus que tem. Ele que decide quem vai, quem não vai para o inferno, quem morre, quem não morre. Todas as questões relacionadas à morte e ao inferno estão nas mãos do Senhor. Nós não vivemos um dia a mais nesta terra sem que o Senhor permita. E nem vamos ser levados deste mundo sem que Ele permita. Ninguém vai experimentar a morte sem que Ele decida sobre este assunto. Nem mesmo Satanás poderá nos tocar sem que Jesus permita que isso aconteça. Isso não vai acontecer. Na verdade, nós que somos do Senhor, a Bíblia diz que o diabo não vai nos tocar. Quando eu falei assim, Satanás não toca em ninguém, bem, eu me referi também aos que não são do Senhor. Nem na vida desses o diabo vai poder fazer alguma coisa sem que o Senhor permita, porque quem tem a chave da morte e do inferno é o Senhor, é isso que ele está dizendo aqui. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Eu tenho, Jesus falando, autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Bem, depois ele diz, escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Esse versículo aqui, 19, ele está falando das coisas que aconteceram desde o primeiro versículo do capítulo 1, quando João estava na ilha de Pátmos, e até então Jesus não tinha conversado com ele, e ele simplesmente foi arrebatado em espírito e viu Jesus andando no meio dos 7 castiçais de ouro. Então essas são as coisas que ele viu. E Jesus disse, então escreve as coisas que viste. Passado daquele momento que ele estava, Jesus falando com João. As que são aquelas que ele estava presenciando naquela hora, falando com Jesus. E as que vão acontecer a partir de agora, é as coisas que Jesus mostrou para João. Então nós encontramos no livro de Apocalipse a revelação dessas 3 coisas. Desde o primeiro momento em que João foi chamado. E teve a visão de Jesus no meio dos castiçais, os 7 castiçais de ouro. No verso 20, então, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, 7 candeeiros são as 7 igrejas. Bem, isso aqui nós já falamos nos outros programas o que são, então não preciso falar agora. Vamos só terminar o programa, o tempo passou rapidamente. Vamos orar. Obrigado por esse programa, abençoa a igreja, que a igreja continue na tua presença. Em nome de Jesus, amém. Rádio Esperança. Uma mensagem de Deus para a sua vida.